Conta pra gente qual foi a trajetória. Cara, assim, a minha trajetória ela é baseada inicialmente ela é baseada em tecnologia. Então, a minha formação é tecnologia. Eu sempre fui um apaixonado com tecnologia. E aí, cara, quando eu tinha meus 13 anos, mais ou menos, 12, 13 anos, os meus pais conseguiram me dar o meu primeiro computador. Legal. E, cara, naquela época era muito difícil ter computador, era MSX, era outra, sabe? Não sei se você teve a oportunidade de mexer com, chamava, eu acho que era, eu esqueci o nome de uma tartaruguinha, que nas escolas tinha muito isso, que era, cara, era outro nível, né? Uns disquete grandão. E aí comecei a finalmente mexer com tecnologia, cara, e fui seguindo esse caminho. E eu sempre vim de uma família de empreendedores. Minha mãe tinha loja e meu pai trabalhava com construção civil. Meu pai já aposentou, mas trabalhava com construção civil. Então, assim, a veia empreendedora, sabe, sempre teve presente na minha casa desde cedo. E aí, com 13 anos, quando eu já tava mexendo com o computador, mais ou menos, eu falei, cara, eu vou abrir minha primeira empresa. Eu vi um nicho de mercado. Nossa, é aqui mesmo que eu vou Eu falei, cara, eu vou abrir a primeira empresa. E era aquele momento que as empresas estavam começando a colocar o website, sabe? Começando a realmente se posicionar na internet. Então, basicamente, criei uma empresa de hospedagem de algumas coisas, com inclusive hospedagem de IRC. Eu não sei se você conheceu o IRC nessa época. Era um sistema de bate-papo com bot. Então, assim, cara, eu comecei a vivenciar uma coisa, cara, que talvez seja, assim, eu acho que foi única. Eu peguei uma fase muito boa da virada de, digamos, de uma tecnologia analógica para digital no Brasil. Então, nesse momento, eu ficava muitas horas da minha vida em bate-papo de IRC, de madrugada, usando depois da meia-noite. Pro pulso, né? Porque era mais barato, né? Você pagava um pulso só, né? E eu já sou da época do bate-papo da UOL. Mas isso veio depois. Qual que era o nickname do Lucas aí? O Lucas é dessa época aí, ó. Lucas _ Gatinho, da Zona Leste. Cara, mas assim, então, eu peguei uma fase de ouro onde a grande maioria dos profissionais de tecnologia começaram, né? Eles começaram, então os caras são referência hoje, sabe? E a gente pegava muita parte de software livre, então eu aprendi muito, cara. Todo o meu background é baseado em software livre, então parte de infraestrutura e segurança da informação. E aí, cara, nessa época eu criei a primeira empresa com 13 anos. Cara, com 13 anos? Com 13 anos. Meu pai e minha mãe tiveram que me emancipar, cara, na época. Porque não podia ter conta em banco, não podia ter nada. E aí eu lembro que os caras ligavam, eu engrossava a voz, né? Pra passar credibilidade pros caras. Mas, cara, o negócio tava muito bem, bombando, e eu comecei a incomodar muita gente grande. Que legal, né? E aí os caras me boicotaram lá, e meu pai, não, você não vai mexer com isso não, você tá muito novo, vai abrir empresa não sei o quê, aí tive que acabar com o negócio. Mas continuei, obviamente, na mesma comunidade, aprendendo, evoluindo, né? E, cara, quando eu tinha mais ou menos uns, sei lá, eu acho que foi uns 18, 19 anos, eu montei uma outra empresa, que existe até hoje, que é focada em segurança também da informação e infraestrutura, que essa é uma das maiores do país hoje nessa área. Legal. E aí, cara, nesse período, eu, obviamente, como empresário, né, eu falei, cara, talvez eu tava ali com meus 20 e poucos anos, eu falei, cara, eu como empresário, eu preciso... O que eu ganho, o meu dividendo que eu ganho aqui... Eu preciso investir. Eu preciso aprender a investir, né, cara? Eu preciso aprender a investir. E aí, cara, o que aconteceu? Eu comecei a aprender a investir, mas como a grande maioria das pessoas, eu comecei pela forma errada. Comprando oi, essas coisas. Não, eu fui pela análise técnica. Eu fui pelo caminho que era mais fácil. Eu fui procurar um atalho, né? Então, eu comecei pela análise técnica, fiz cursos, não sei o que e tal. Cara, e eu comecei ali em 2007 a realmente operar gráfico. Só que em 2007 tudo dava certo. Se você comprasse
XYZ ia subir. E você achava que você era o gênio, né? Cara, você era um mestre. Você fala, mano, não tem pra ninguém, né? Tem pra ninguém. E aí, cara, o que aconteceu? Nesse período, veio... No final de 2007 pra 2008, já veio o crash. Já começou a paulada. E aí, cara, eu perdi muita grana. Muita grana. Nessa época, eu entrei numa jogada, cara, que era de fazer termo. Né? Então, naquela época, todo mundo falou assim, não, é mais fácil, por exemplo, o Brasil quebrar do que os em Minas quebrar. É mais fácil o Brasil quebrar do que CSN quebrar, do que Petrobras. Cara, só que os em Minas quase quebrou. Caramba. Era 100, 200 reais, 150, não lembro exatamente agora, caiu pra centavos. Nossa. Então, assim, o Fabião é um que tinha os em Minas. Então, cara, e qual que foi o meu grande erro que eu falo para as pessoas? É você operar alavancado. Você operar com o que você não tem. Não tem, E aí você tá procurando um atalho. E todo mundo que quebra é o que opera o que não tem, né? Porque o cara que tá no mercado à vista ali... Exatamente. Não perde. Você vai perder só o que você tem. Nessa época, eu operei alavancado, fiz um termo, e eu perdi praticamente um apartamento nessa brincadeira. Nessa época. E foi, cara, foi foda. Foi difícil. Porque o seu psicológico, o seu emocional fica muito abalado. Você chegou a perder quanto, em valor? Na época, era em torno, sei lá, a gente tá falando 2007, 2008, talvez trazendo isso pro valor presente hoje, seria uns 400, 500 mil, talvez. Nossa. Né? Mas, cara, você perde um apartamento, né? Um bom apartamento. E aí, como é que você conta isso pros outros? Como é que você fala isso pra sua família? Nossa. Então, assim, é muito doloroso. Tem gente que não consegue sair. Nessa época, muita gente suicidou. Muita gente realmente ficou mal. Tiveram vários casos. E aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, não. Assim, eu parei, eu falei, eu preciso rever. Eu preciso entender. O que os grandes fazem? Né? Quem são os grandes? Eu falei, não é possível que é isso aqui. Mas começou a estudar. Aí eu falei, vou começar a estudar. Né? E aí, na época, eu comecei realmente a estudar. Comecei a estudar análise fundamentalista, né? E a minha base de análise fundamentalista foi em cima do Vero Investing, que é até o MBA que a gente está proporcionando agora. Então, a minha base toda, a minha formação inicial foi de Vero Investing. Só que eu sempre fui muito focado, não no Buffett, mas mais no Graham, que é o mentor do Buffett. Porque eu acho que era mais, sei lá, eu me sentia mais identificado com a proposta dele. E a proposta dele é muito, muito parecida com o Barsi, focado também em empresas perenes, com histórico consistente, pagadores de dividendo, né? O próprio Graham fala que uma empresa vale de acordo com que ela proporciona dividendos, né? Então, eu comecei a focar, estudar. Eu cheguei a tirar a certificação da Ancor, na época era Ancor, para agente autônomo de investimento. Cheguei a atuar como agente autônomo de investimento. Cara, só que eu falei, não é pra mim. Não é legal. Não é o que eu gosto, porque eu não tô fazendo o que eu acredito. Porque nessa época eu já tinha ouvido falar do Barsi. O Barsi não tinha essa... não era tão visibilidade assim na mídia, mas já conhecia, achava fantástico o que ele fazia, você via algumas reportagens e tal, mas eu seguia muito próximo do que eu lia, do que ele falava, junto com a estratégia do Graham. Então eu pegava a empresa com esse histórico, com PL mais barato, abaixo de PVPA, né, esse tipo de coisa. Mas aí, cara, o que aconteceu? Eu falei, esse negócio de agente autônomo não é pra mim, porque eu vou ficar pobre com isso aqui. Eu não tenho condição de atuar como agente autônomo. Porque o agente autônomo você tem que indicar uns produtos pro cara. Eu não acredito nos produtos que eles estão me mandando indicar. Então eu vou ficar pobre. Eu acredito num negócio que é pouco giro, né? Que traga dividendo. Isso aqui o cara vai comprar uma vez e olha lá. Se não gera corretagem, eu falei, então, cara, não vai dar pra mim. Então, ia contra o que eu acreditava. Então, eu resolvi sair. E nesse meio tempo, eu comecei ainda a fazer uma pós-graduação em mercado de capitais e derivativos. E aí eu fui mais profundamente ainda
na matéria, digamos assim, né? E foi ótimo, isso aí mais ou menos em 2010 já. Logo após a minha formação em mercado de capitais, eu emendei um pós-MBA em avaliação de ativos, de valuation mesmo, na FGV. E aí foi bom pra caramba, cara, porque eu fiz esse curso de avaliação de ativos na FGV e cheguei à conclusão que, cara, o professor colocava um grupo com 5 pessoas, 10 grupos com 5 pessoas para avaliar a Petrobras, por exemplo, sabe? Saíam 11 avaliações diferentes. Tinha 10 grupos, saíam 11. Todo mundo tinha uma opinião diferente. Todo mundo achava que tinha um valuation diferente. Eu falei, cara, não tem jeito. Isso aqui é muito... Tem muita variável, sabe? Você perde muito tempo aplicando muitas variáveis com uma probabilidade muito baixa, eu achava, de acerto. Porque tem, cara, sabe? Tem muita percepção do cara, sabe? E o que é legal também, Jean, se você for pegar o livro do Damodaran, ele fala, né? Se você pegar 10 analistas, todos vai sair diferente, sim, porque cada pessoa dentro de si tem um viés, e ele fala também que os melhores valuations são feitos através de menos inputs. Sim. Então tem aquela pessoa que pega e coloca 30 variáveis, né? Tá, variável, quem vai ser o prefeito, governador, presidente... 10 mil outras variáveis e às vezes não sai um valor tão adequado, né? Cara, eu acho que é o que você falou, hein? É muito subjetivo. O investimento, no geral, ele é subjetivo. Você nunca vai ter uma certeza de nada. Mas você consegue chegar mais próximo de algumas probabilidades de acordo com o que você tem, né? Das informações, sim, que você tem. Só que eu acho que tem muito viés de analista em cima das empresas, etc. E eu aprendi que, além disso, né, de que você sempre vai ter um resultado diferente, é muito difícil você dar um preço em empresa dos outros. Muito difícil. Tinha um professor meu que falava o seguinte, eu falava assim, cara, eu chegava num processo de M&A, de fusão e aquisição, tava tudo acertado, a gente fazia uma avaliação, sei lá, a empresa vale 10, o comprador falava, beleza, eu vou pagar 10, aí chegava na hora pro dono, eu falava, não vale 10, vale 20. Aí ele fala, qual que é o preço dessa empresa? É 20. Porque o preço é o preço que o cara quer, o dono quer. Eu posso falar que é 10, mas se o cara falou que é 20, é 20. Então, assim, é muito difícil de você dar um preço na empresa dos outros. Por isso que eu gosto muito de uma avaliação relativa, né? E uma empresa, ela valer quanto ela te... Não é que ela vale, mas quanto ela te proporciona de retorno financeiro em cima do seu investimento. Aí fica mais fácil as coisas. Você vai deixar de tirar aquela responsabilidade ou até aquela audácia sua de querer falar que isso vale tanto. É muito difícil fazer isso. Ninguém tem essa capacidade. O melhor que o cara seja, né? Então eu acho que pra gente, como um investidor pessoa física que procura outro objetivo, né, a gente não tem que preocupar quanto a empresa vale, né? Então